Boa noite, graça e paz. Estamos iniciando o segundo dia do terceiro encontro de liderança organizado pelos Sínodos do Estado de São Paulo. Nós já tivemos o primeiro dia ontem, quinta-feira, e hoje nós temos o segundo dia do nosso encontro. E a disposição do nosso coração é que você possa estar sendo abençoado através desse evento. Quando os presidentes de sínodos decidiram organizar congresso sobre liderança, a disposição no coração de todos é no sentido que haja bênção através do evento, que as nossas lideranças sejam melhor treinadas e sejam também abençoadas. Por isso eu convido você a participar conosco nesse dia. Nós teremos a palestra do reverendo Juarez Marcondes Filho, secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é pastor também da Igreja Presbiteriana de Curitiba. E estará desafiando nossos corações para o nosso tema do nosso evento: Vinho Novo em Odres Novos, conduzindo a igreja em tempos difíceis. Nós temos também seminários e teremos também testemunhos durante a programação desta noite. Por isso, fique conosco, participe do evento, seja abençoado também. Eu quero aqui estar orando por você, para que o Senhor Deus abençoe a sua vida onde você está. Uma grande vantagem do evento transmitido de forma online é poder chegar a lugares mais distantes, poder atingir o Brasil como um todo e até fora do Brasil. Então eu quero orar pela sua vida onde você está, meu irmão, minha irmã, para que o Deus Todo-Poderoso seja abençoando a sua liderança, o seu trabalho, o seu oficialato, o seu ministério. Oremos ao Senhor. Pai bendito, graças te damos por esse segundo dia do terceiro encontro de liderança. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o reverendo Juarez na palavra que estará ministrando aos nossos corações, abençoando também os seminários e tudo o que estará acontecendo nesta noite. Usa, Senhor, cada um para o louvor da tua glória, cada um dos teus servos, para abençoar cada um que está participando desse evento, assistindo à sua casa, onde ele estiver. Abençoa, Senhor, a vida, a família, o ministério de cada um. Sustenta os teus filhos, que tu possa trazer, Senhor, bênção através desse encontro, desse evento, que haja despertamento, Senhor, de muitas ações em prol do teu reino. Que muito vinho novo seja derramado, Senhor, em odres novos, para que a tua igreja prospere cada vez mais, para que a sua igreja, Senhor, caminhe de acordo com a tua santa e bendita vontade. Por isso nos abençoa nesta noite, Pai. Nos dá a tua bênção. Fala com cada um de nós e fica conosco, Senhor. Louvamos o teu nome, te adoramos na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, por quem oramos. Amém. Deus te abençoe. Vamos agora ouvir a palestra do reverendo Juarez Marcondes. Reverendo, que Deus abençoe a palavra que o Senhor Deus colocou no seu coração. É uma satisfação muito grande dirigir a palavra aos sínodos do Estado de São Paulo neste terceiro encontro de lideranças. Sinto-me muito honrado pelo convite formulado e rogo ao Senhor que possa abençoar a vida de cada participante deste evento, no objetivo de sermos melhor habilitados para o exercício da liderança de que fomos incumbidos pelo Senhor. Quero, de maneira particular, cumprimentar aos presidentes dos sínodos, bem como os presidentes dos presbitérios e cada um dos oficiais da igreja, que estão representados nas centenas de igrejas locais e congregações do Estado de São Paulo. Quero parabenizar pela escolha do tema, Vinho Novo, Odres Novos. Vinho Novo, Odres Novos. Com toda certeza, esta expressão usada pelo Senhor Jesus, ela perpassa a Escritura Sagrada por inteiro, porque o Evangelho é o vinho novo e que só pode ser comportado por odres novos. A palavra do Senhor, ela vem para romper
com os odres velhos que continham vinhos antigos que já não eram mais possível de serem ingeridos. A palavra de salvação é uma verdadeira revolução no pensamento, no sentimento, nas ações, na construção do reino de Deus. E por isso mesmo não é difícil irmos de ponta a ponta das Sagradas Escrituras para percebermos isto. O caráter eminentemente transformador da palavra de Deus. E desta forma, eu quero convidar a todos para que possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus no texto do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Seja Deus servido, abençoar-nos enquanto meditamos na sua palavra e que a luz do seu Espírito alumie os nossos corações. Queremos, ó Deus, nesta hora rogar-te que possas trabalhar profundamente as nossas almas e os nossos corações enquanto meditamos na tua palavra. Palavra que é viva e eficaz, que é santa e poderosa. E que no uso desta ferramenta extraordinária, o meio digital, nós possamos também proclamar o teu santo evangelho. A ti bendizemos, a ti exaltamos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vivemos dias da expansão da Igreja de Cristo no mundo todo. As mais variadas vertentes têm se apresentado diante das nossas sociedades, especialmente no Brasil. É possível traçar uma linha ascendente do povo evangélico que há poucas décadas não passava de um traço nas estatísticas. E agora já se tornou um volumoso segmento, bastante atrativo para muitos interesses, para o mercado em geral, para a vida política. Fala-se alguma coisa em torno de 30, 35, talvez até 40% de evangélicos no país. Alguns estados da federação têm número superior a este. Mas é inevitável observar que muitas destas vertentes têm uma forma de pensar bastante distinta do conteúdo, daquele ponto central da palavra de Deus, do ministério de Cristo, o Salvador dos homens, pecadores, impossível de serem salvos por si mesmos, e o Senhor Jesus veio para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário e outorgar-nos uma bendita salvação. Não é incomum encontrarmos aqui, ali, acolá, ainda os efeitos da terrível doutrina ou teologia da prosperidade, em que o que vale é receber bênçãos de Deus e recebê-las o mais volumoso possível. Templos, auditórios se enchem de pessoas que foram atraídas pela propaganda de que ali você terá todos os seus problemas resolvidos. Na ordem econômico-financeira, na questão da saúde física, nos objetivos de ordem profissional, no interesse da vida afetiva, enfim, o rol de ofertas bastante sedutoras é muito grande. E dificilmente nós observamos ali o cerne do Evangelho. A passagem que escolhemos para a nossa meditação nesta hora é central nas Escrituras Sagradas. Nós podemos observar aqui, exatamente nessa transposição de Gênesis 11 para Gênesis 12, a constituição do povo de Deus na chamada de Abraão. O Deus criador do céu e da terra, que tudo fez bom, de maneira muito particular, ao criar a humanidade, avaliou-a como muito boa,
nesta mesma vertente, nós encontramos o homem que decide voltar as costas a Deus, rebela-se contra o Criador. O capítulo da queda triste, medonho, está inserido nas Sagradas Escrituras para lembrar-nos a nossa falibilidade, a nossa debilidade, o quão pecadores nós somos. Mas a queda não impediu o plano de Deus de ter curso natural. Deus não foi surpreendido com isso. O Deus que conhece todas as coisas, para quem não há passado, presente ou futuro, senão um eterno presente, não foi de maneira nenhuma surpreendido pela queda. Ao contrário, a queda vem ao encontro dos propósitos, dos desígnios eternos do nosso Deus. E a partir dali o que se observa é um caminhar dos trilhos do Senhor até chegar na pessoa de Abraão, a quem Deus dá esta voz de comando, a quem Deus convoca para uma missão sublime, e em quem nós encontramos o sentido de ser não só de Israel, povo de Deus assim chamado no Antigo Testamento, mas da própria igreja, que é o povo de Deus no Novo Testamento. Portanto, examinar Gênesis 12 é pensar na própria origem da igreja. Avaliar com cuidado, com cautela, cada um dos aspectos aqui apresentados é tratar da origem, da essência do ser igreja de Deus. E é notável que, a certa altura, nesta convocatória divina para Abraão, Deus assim coloca sobre Abraão o seguinte apelo: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Importante fazer exatamente a distinção daquilo que vínhamos falando há pouco, em que há um grande interesse em receber bênçãos, em ser, de alguma maneira, muito fortemente alcançado pelas bênçãos de Deus, e o ser bênção nas mãos de Deus. É a valorização do ser em detrimento do ter, o que, infelizmente, não é verdade na cultura vigente, no nosso meio comum, na nossa sociedade. As pessoas são medidas pelas coisas que possuem, pelas coisas que têm, pelas conquistas que obtêm. Mas o Evangelho vem trabalhar a essência do ser. E por isso, mais importante não é ter e é ser. E especialmente, ser bênção. Sê tu uma bênção. E eu estou certo de que lideranças que foram chamadas primeiramente por Deus e reconhecidas através do mecanismo comum no seio da nossa igreja, uma ampla democracia por meio de eleição, nós temos este anelo, este desejo, este anseio de ser bênção. Nós somos abençoados, ricamente abençoados. Deus não tem faltado com a sua provisão, com o seu sustento sobre as nossas vidas, mas de nós se requer agora uma atitude de ser bênção. E a pergunta que cabe aqui: quais são as implicações de ser bênção? O que se exige de nós, que estamos neste trilho desejosos de ser realmente bênção nas mãos do Senhor? E eu quero observar exatamente na trajetória de Abraão, naquilo que aqui é posto para ele, os elementos que estão muito claros e que devem ser motivo da nossa maior atenção neste objetivo. E a primeira coisa que eu quero destacar é que ser bênção implica em deixar a zona de conforto para servir a Deus. Deixar a zona de conforto para servir a Deus. O mundo em que vivemos vai sempre nos instigando a buscar o lazer e a recreação. Tudo fazemos no propósito de descansar ao final de uma jornada. Somos, assim, trabalhados e gestados no meio da nossa sociedade com o propósito de alcançar tempos de refrigério, de relax. Quem é que não pensa na sua
aposentadoria. Não me refiro ao numerário que a gente acaba recebendo, mas o fato de não ter que levantar-se cedo, bater cartão e tudo mais. É a maneira que o mundo pensa, ficarmos numa zona de conforto. Mas para Abraão, Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Sai. E é importante marcar isso, porque decididamente Abraão estava em tempos de aposentadoria, mercê de ter vivido muitos anos depois disso, praticamente 100 anos. Mas se observarmos a nossa trajetória, a nossa cronologia comum, não era tempo de alguém sair da sua zona de conforto, sair do seu habitat, deixar aquelas realidades que ele havia com muito custo acumulado. Abraão já é um homem de posses, já é um homem que para fazer essa trajetória precisou tratar com muitos temas em redor, como é que ia fazer essa mudança, o número de pessoas que o acompanhou. O verbo sair aqui é muito significativo. Ele nos adverte contra o nosso habitual comodismo, contra esta realidade já comezinha da nossa vida, em que a gente prefere ficar comodamente assentado no nosso sofá, na nossa cadeira, e podermos ver, acompanhar as coisas que estão passando em redor e não sair, e não deixar os confortos que estão à nossa mercê. Trata-se de um imperativo. O Altíssimo não voltou-se para Abraão, seu servo, e disse: olha, avalie bem as coisas e quem sabe você possa considerar a possibilidade de sair dessa situação confortável que você tem para novos objetivos. Não, o Senhor foi categórico: sai, sai, sai. E a resposta de Abraão, como se vê na sequência, ela implica exatamente na disposição para abrir mão de uma posição conquistada. Algumas pessoas nos surpreendem. Tenho na minha trajetória ministerial visto irmãos e irmãs que depois assim de uma carreira até longa no exercício da sua profissão das mais variadas possíveis, entendeu que o chamado de Deus para ele era exatamente o de fazer missões, deixar a sua residência já tão confortável para ir para lugares inóspitos. E isso em comum acordo com o casal, e a gente vai ali observar na vida destas pessoas a capacidade de doação, de servir e de deixar a zona de conforto para atender ao chamado de Deus. No tocante a tantas outras pessoas, não foi necessário chegar ao estertor da aposentadoria para fazer isto. Ao contrário, em meio à sua jornada, à sua rotina diária, encontraram tempo, esforço e dedicação para colocar-se em consagração ao trabalho do Senhor, deixando todo e qualquer comodismo. Sê tu uma bênção. Para ser uma bênção é preciso deixar a zona de conforto, como o fizeram tantos servos de Deus. Estamos aqui tratando com Abraão. E dele já dissemos, foi uma trajetória longa. Deixou o Oriente mais distante para vir para este Oriente Médio. Houve alguns estágios, que viagem acidentada esta, mas ele atendeu ao chamado divino e não ficou na zona de conforto. Outro indivíduo que passou por situação semelhante foi Moisés. Moisés, que havia fugido daquele episódio em que mataram o egípcio ao defender o hebreu, já está acomodado lá nas terras de Midian, cuidando dos gados de seu sogro, tendo uma vida farta, uma vida tranquila, quando aos 80 anos Deus vem e lhe diz assim: sai daí, eu tenho uma missão para você. Está confortável aí? Está tudo bem aí? Você está pensando assim, num futuro muito sereno e tranquilo? Eu tenho uma missão para você. E quantos de nós não temos sido Moisés nessa trajetória, quando pensávamos que iríamos parar,
o Senhor nos dá novos desafios e nós temos que deixar a nossa zona de conforto. Uma figura do Novo Testamento que vem à nossa mente é o apóstolo Paulo. Este homem cuja formação era sobeja no que tange aos estudos acadêmicos, à vida religiosa, vinha galgando degraus muito elevados dentro dessa diretriz do farisaísmo, e é nesse objetivo que ele sai com cartas para prender-os do caminho na trajetória que empreendia entre Jerusalém e a Síria e Damasco, quando Deus se apresenta a ele, quando o Senhor o chama para um novo trabalho e ele tem que deixar a zona de conforto que ele tinha de ser já um fariseu tão graduado para ser um missionário perseguido, para ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para cumprir cadeias e mais cadeias, para enfrentar as perseguições mais hostis. Ele poderia alegar que àquela altura da sua vida, já se projetando para uma plena maturidade, não fazer nada disso. Mas ele não teve, por dificuldade, para ser uma bênção, deixar a sua zona de conforto. Então fiquemos, primeiro de tudo, com esta lição. Ser bênção implica em deixar a zona de conforto. Mas, em segundo lugar, nós podemos observar nesse texto que também, para ser bênção, implica confiar na precisa direção de Deus. Eu repito, implica em confiar na precisa direção divina. Notemos bem, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai. Para onde? Vai fazer o quê? Vai com o quê? Deixar, de per si não é fácil, mas é alguma coisa que a gente sabe o que está deixando. Mas para onde a gente vai é muito mais sério ainda. Deixar o comodismo, deixar o conforto, a gente sabe. Agora, para onde a gente vai é muito mais exigente. E o Senhor foi categórico com Abraão. Notemos bem. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Para a terra que eu vou apontar para você. Você não sabe ainda. Você não tem os elementos ainda, mas eu vou, passo a passo, te mostrar. Hoje vivemos um tempo de muitas facilidades. Eu mesmo, nas minhas viagens, muitas que empreendo, tenho uma noção muito clara qual o trajeto devo fazer. É terrestre, é aéreo, é embarcação fluvial, não importa, né? Até de cipó, se for necessário, a gente vai. Hoje temos aí os dispositivos que nos dão exatamente o lugar em que a gente se encontra, até mesmo saber qual é o caminho mais rápido ou o caminho mais curto. Mas vamos nos transportar para a realidade abraâmica. Ele não dispunha de GPS, ele não tinha um mapa mundi na sua frente, ele não tinha um globo terrestre para poder girar e dizer, é para cá que nós vamos. Ele foi com confiança no Senhor. Ele foi sob os auspícios do Deus Altíssimo. Ele foi confiado na palavra de Deus. Agora, dispondo de todos estes recursos que hoje nós temos, isso não significa que nós vamos viver diferente de Abraão, porque o mesmo Deus que Abraão precisou confiar é o mesmo Deus que nós precisamos confiar hoje. Os recursos que estão disponíveis diante de nós e que são gratificantes, eles não nos isentam de, da mesma sorte, nós também exercitarmos a nossa confiança em Deus. Porque, mercê de todos esses recursos, ainda vivemos pela fé. Ainda confiamos no Senhor. Ainda temos o nosso coração colocado ao dispor do Senhor. Abraão não conhecia a terra, não tinha todas as informações. Nós podemos conhecer a terra, podemos ter muitas informações, mas Deus vai continuar se revelando a nós sempre. Até porque o Senhor nos legou as Sagradas Escrituras. É aqui que o Senhor mostra por onde nós devemos trilhar. É no exame da palavra de Deus
que nós aprendemos as direções de Deus. É quando nos afadigamos nas Escrituras Sagradas que aprendemos a maneira como Deus quer nos orientar. Aqui estão as promessas e as diretrizes de Deus. E o servo de Deus, o líder de Deus, aquele que quer viver saboreando, ingerindo vinho novo em odres novos, ele sabe que não pode prescindir do exame das Sagradas Escrituras e fazê-lo de maneira aprofundada e buscar uma instrução bastante vigorosa. Deus nos deixou a sua palavra como orientação segura para os nossos caminhos. E é na medida que o servo de Deus, o líder de Deus, aquele que atua nos mais variados setores do reino do Senhor, ele precisa sempre estar sendo alimentado desta bendita palavra. Para e passo ao exame das Escrituras para ter a direção de Deus, Deus nos deu também outro meio de graça, que é a oração. Oração que, juntamente com a palavra, traz conforto à nossa alma, de tal sorte que quando na presença do Senhor percebemos Ele nos indicando este caminho, te mostro esse caminho, nós não vamos com desconfiança, nós não vamos com medo, nós não vamos atemorizados, nós não vamos alegando contrarrazões para não ir, ao contrário, nós vamos confiados, nós vamos com ousadia, porque estamos debaixo da oração. Estamos debaixo dos caminhos do Senhor, mesmo que estes caminhos sejam muitas vezes difíceis, mesmo que as estradas sejam acidentadas, mesmo que tenhamos que subir montanhas alcantilantes ou descer vales profundos ou atravessar terrenos pedregosos, espinhosos, não importa. O Senhor nos conforta, o Senhor acalenta o nosso coração. Estou me dirigindo aqui a lideranças conciliares, pessoas que compõem as nossas mesas sinodais e presbiteriais. Talvez o regozijo e a alegria de ter sido eleito, considerado pelos seus pares para exercer, por exemplo, a presidência, tem enchido o seu coração de muito regozijo. Mas no meio da caminhada há dificuldades e a gente tende até a desanimar ao longo de um mandato. Mas é sob a direção da palavra de Deus de um lado e a vida de oração do outro é que nós prosseguimos altaneiros, confiantes, sabedores que o Senhor vai nos dirigir com precisão. Porque o que nós estamos dizendo aqui é que ser bênção implica em confiar na precisa direção de Deus. Deus não dá assim informações gerais, né? No atacado. Ele conhece cada um de nós, nos conhece pelo nome, o que significa dizer, sabe como nós somos, que lutas, que batalhas nós travamos, que pelejas nós estamos passando na nossa vida, e Ele vai nos conduzir a bom termo com precisa direção. Ser bênção implica em deixar a zona de conforto para servir a Deus. Implica também em confiar na precisa direção de Deus. Em terceiro lugar, aprendemos nesse texto que ser bênção implica em não ser refratário às bênçãos de Deus. Nós estamos falando que ser bênção é mais importante do que receber bênçãos, mas não estamos dizendo que receber bênçãos não é significativo e não tem a sua importância. Nós não estamos em detrimento de um e levando o outro vice-versa. Nós estamos aqui compreendendo que sim, o nosso Deus é pródigo em abençoar. Não se canse em abençoar. E nós somos receptáculos das suas profusas, das suas maravilhosas bênçãos. E é nesse sentido que eu quero observar o que diz o versículo 2, quando diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se isso aqui não é receber bênçãos maravilhosas, eu não sei o que é. Note bem, você vai ser uma grande nação. Você vai ser um grande povo. Há pouco dissemos, aqui estão as origens de Israel, estão as origens da igreja, ambos são um povo de Deus. Povo dentro de uma configuração nacional,
conforme nos apresenta o Antigo Testamento, sem dar relances daquilo que o Novo Testamento amplia de maneira absoluta, povo com dimensões sem barreiras nacionais, culturais, linguísticas, como se apresenta a igreja no Novo Testamento. Nós somos a grande nação. Não há maior nação no mundo do que o povo de Deus. Nós podemos ter nações como as que estão configuradas hoje no mundo, nas Américas, na Europa, no continente asiático, continente africano, na Oceania. São nações. Mas o povo de Deus é uma nação muito mais robusta, é uma grande nação, e isso é ser bênção. E nós precisamos assumir esse papel. Ser bênção implica em não ser refratário a esta ideia. E não termos, assim, uma síndrome de apequenamento. Somos o povozinho pobre e humilde do Senhor. Sim, humildade é parte integrante do nosso viver cristão, o que não significa que nós sejamos tão diminutos. É exatamente por causa da humildade que acabamos nos expandindo tanto. Seguimos o exemplo do Mestre, do nosso Senhor, que inclusive nos chama a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Aí tudo bem. Mas o importante é que, para ser bênção, nós precisamos acolher as muitas bênçãos das quais o Senhor nos reveste. E ele diz aqui, você será uma grande nação, Abraão. Você, igreja do Senhor, é uma grande nação. Você, pequenina congregação nesta cidade interiorana, talvez cercado de outros segmentos religiosos, outros credos, se imaginando assim, tão esquecido no meio de tudo isso. Não, você é uma grande nação, você faz parte de uma grande nação. Não seja refratário às bênçãos de Deus. E o versículo 2 avança dizendo assim, te engrandecerei o nome. Seu nome será grandioso. Seu nome será elevado. Em que sentido? O sentido de nome é sentido de essência, é sentido de valor. Não é nome quatrocentão, como de muitas famílias aí, seculares na vida do nosso país e de tantos outros países, né? Alguns têm aquele, eu falo de boca cheia, que tem aquele sobrenome. Não é nada disso. Engrandecer o nome, um nome que tem relevância, um nome que, de ser emitido, as pessoas até prestam atenção em nós. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção, Abraão. Então, não rejeite esta bênção que Deus está dando sobre você. Esta condição magna, superlativa, superior que o Senhor oferece a você. Não é para você se ensoberbecer, ao contrário, para você continuar sendo humilde, mas reconhecendo a grandeza do seu chamado, a elevada vocação na qual você está inserido. E assim como o Senhor diz isto a Abraão, o Senhor diz isso a cada um de nós. Diz a cada uma das unidades da nossa federação, que se chama Igreja Presbiteriana do Brasil. Diz isso a cada um dos líderes do seu povo, porque para ser bênção é mister não ser refratário às bênçãos de Deus. Somos canais da bênção do Senhor, mas somos também receptáculos dessas bênçãos. É fundamental não ser refratário para que nós possamos dar curso ao que o Senhor pretende conosco. Porque ao fazer de nós uma grande nação, ao engrandecer o nosso nome, é o nome do Senhor que está sendo glorificado. É o nome de Jesus que está sendo exaltado. Ele que é o vinho novo em odres novos. É o Evangelho de Cristo que rompe com as estruturas fossilizadas da nossa cultura e da nossa sociedade. Então é mistério que nós sejamos receptáculos destas bênçãos para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto lugar, ser bênção também implica em não impor limites aos alvos de Deus. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Que passagem preciosa. Famílias. Tomado num sentido mais abrangente, as próprias nações, as tribos, os povos, as raças. Inúmeras vezes na palavra de Deus encontramos o termo família para exatamente sugerir esse sentido mais abrangente. Paulo, escrevendo aos Efésios, numa de suas muitas orações naquela carta, ele diz assim: rogo ao Pai, a quem estão vinculadas, a quem é dado o nome de toda a família debaixo da terra, debaixo do céu. Perdoe-me. Efésios 3, versículo 14. Ou seja, está se referindo aos povos, às nações. Todas estão debaixo da soberania, do reino de Deus. Pois bem, se há esse sentido geral, eu também posso tomar por válido o sentido específico. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a minha família, a sua família, as variadas instâncias da nossa sociedade. É por isso que estou colocando aqui nesse tópico que nós, no objetivo de não deixarmos de ser bênção, nós não podemos impor limites aos alvos de Deus, porque Deus tem alvos muito específicos para os quais nós nos dirigimos. A família do nosso vizinho, aqueles que são nossos companheiros no trabalho, os que dividem o mesmo banco escolar conosco, os que viajam conosco pelos muitos caminhos. São instâncias onde nós podemos ser bênçãos. E por onde nós vamos levando a fragrância do bom perfume de Jesus. Mas às vezes, e aqui quero me dirigir muito particularmente a esses líderes tão queridos que participam deste evento, nós nos limitamos. Não vou dizer que estamos impondo limites aos alvos do Senhor, mas nós nos limitamos. Nós, de certa forma, criamos caixinhas herméticas onde a gente é bênção e algumas outras a gente deixa de fora. Eu vou ser bênção dentro da circunscrição eclesiástica, no limite do exercício do meu ofício, no desenvolver do mandato que eu recebi. Aí você está impondo limites aos alvos de Deus. Porque você foi chamado sim para ser bênção na presidência que você exerce, na secretaria que você exerce, na tesouraria que você exerce, no ofício de pastor, presbítero, diácono, líder das sociedades internas. Mas você foi chamado também para ser bênção para o vizinho, para o colega de trabalho, para o colega de escola, para o amigo de recreação, na vida do transeunte. Ou seja, em ti serão benditas todas as pessoas. E assim como Abraão ouviu isso e percebeu a altíssima responsabilidade que recaía sobre os seus ombros, não deve ser diferente conosco. Nós também devemos assumir com vigor e determinação a importância e a implicância de ser bênção, não cerceando o alcance que Deus quer ter a partir da nossa vida. Eu e você estamos onde estamos. Trabalho, escola, família, vizinhança, lugar de negócios, nós estamos ali para dar curso ao reino de Deus. Para que o vinho novo em odres novos possa transbordar naquelas circunscrições, para que a glória do Senhor resplandeça naqueles ambientes, para que o amor do Senhor alcance a muitos corações. Se tu uma bênção. Isso implica em deixar a zona de conforto para servir a Deus. Da mesma sorte, implica em confiar na precisa direção de Deus. Ele vai mostrar o que você vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. E implica em não ser refratário às bênçãos de Deus, porque é desta forma que nós glorificamos ao Senhor. Também requer de nós, de maneira nenhuma, impor limites aos alvos que Deus tem neste mundo presente. Mas quero encerrar dizendo que isso também implica em ser plenamente obediente a Deus. Acho notável
que nesses 3 versículos em que Abraão é tremendamente desafiado, e se ele é, Israel foi, a igreja o é hoje, eu e você somos também. A chamada daquele patriarca é a minha, é a sua chamada, é a chamada da igreja hoje, é a chamada para a igreja presbiteriana do Brasil. E então a gente avança na primeira frase do versículo 4 e leia: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Fica a impressão que Abraão poderia ter perquirido Deus, contra-argumentado, colocado razões sobejas para dizer que não podia ir, idade, deslocamento, como é que eu faço para chegar lá? Nada disso. O texto bíblico é categórico. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara. E é o que se requer de nós hoje. Da mesma sorte como Abraão ouviu esta chamada divina, ser tu uma bênção, hoje também nós estamos sendo conclamados a ser bênção. E tomando em consideração tudo que aqui pontuamos, é mister responder afirmativamente. Requer-se de nós pronta e plena obediência. Nada mais, nada menos do que isso. Senão, conferirmos o nosso coração com o coração de Deus. Qualquer desajuste neste objetivo é preciso que nós nos amoldemos ao querer divino e possamos responder com a mesma determinação e ousadia que recaiu sobre Abraão, e seja para partir para aqui, para ali, para acolá, para assumir aquele outro encargo, para ser bênção de Deus em toda parte do mundo. Vamos fazer como o Senhor ordena a cada um de nós. Assim, nós verdadeiramente estaremos usufruindo este vinho novo em odres novos. Senhor Deus, a Ti bendizemos, a Ti exaltamos e agradecemos ao Senhor a bênção de podermos partilhar da obra do Senhor, porque ela é Tua, não é nossa. Mas o Senhor nos confiou a bênção de sermos, ó Deus, cooperadores do Teu reino, edifício de Deus, lavoura de Deus. Ao Senhor pertence, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, mas o Senhor nos chama para ser bênção. E nós queremos, ó Deus, responder afirmativamente ao Teu chamado, dispondo o nosso coração para fazer consoante a Tua vontade. Abençoa, ó Deus, os sínodos do Estado de São Paulo, cada um deles, cada um dos presbitérios que estão jurisdicionados por esses sínodos, cada uma das igrejas locais, cada um dos líderes, homens e mulheres que o Senhor chamou para fazer a Tua obra. Dispenso, ó Deus, profusamente as Tuas ricas e maravilhosas bênçãos sobre o Teu povo. É a súplica que Te fazemos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem louvamos, a quem bendizemos, a quem exaltamos, agora e eternamente. Amém. Deus abençoe a todo o seu povo. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda.
Graça e paz. Aqui é o pastor Laci Campos, atual presidente do Presbitério Metropolitano de Campinas e pastor da Igreja Presbiteriana do Parque, na cidade de Indaiatuba, São Paulo. É com muita alegria que compartilho o que nós estamos vivendo como corpo, família, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em frente ao nosso novo templo, que está na fase final de construção e com a previsão de culto de inauguração ainda no mês de dezembro deste ano. Todos nós estamos passando por momentos bem difíceis, perdas significativas e as mais diversas lutas. Mas a palavra de Deus não falha e ela nos diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pois Deus está agindo em todas as coisas para o bem da sua igreja. O projeto de construção de um novo templo, no meio de uma pandemia, parecia uma grande loucura aos olhos humanos. Nós não tínhamos os recursos materiais, não tínhamos terreno, não tínhamos recursos financeiros e ainda não temos. Mas a única e suficiente coisa todos nós temos, eu e você, nós temos a graça de Jesus, que nos sustenta, nos move a ir pregar o Evangelho. A igreja pertence a Cristo Jesus. Dependemos inteiramente dele. E em cada tijolo assentado, em cada lata de tinta, nós temos presenciado milagres diários de Deus. Vinho novo, odres novos. É tempo de revitalizar, é tempo de plantar, é tempo de construir mais igrejas presbiterianas fundamentadas em Cristo Jesus. Em tempos tão difíceis, a palavra de Hebreus, capítulo 10, verso 25, está mais atual e necessária do que nunca. Ir à igreja, congregar-nos, se reunir comunitariamente para adorar o nosso Deus é a coisa mais importante e fundamental para o florescimento da pessoa humana. Algo poderoso acontece quando a igreja está reunida presencialmente, em adoração. Nós somos moldados e somos movidos pelo poder do Santo Espírito de Deus. Esse é o nosso testemunho de que Deus continua fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Glórias a Ele, na igreja e em Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. Que bênção, meus irmãos, esse segundo dia do nosso terceiro encontro de lideranças, promovido pelos Sínodos de São Paulo. Uma bênção a palavra do reverendo Juarez, e nós estamos felizes por ter você aí conosco. Exatamente por tudo que Deus tem falado e tem feito, nós devemos louvá-lo. E é o que nós vamos fazer agora, em seguida. O Ministério de Música da Igreja Presbiteriana da Moca vai nos conduzir em adoração e nós queremos que você participe com muita gratidão pelo que o Senhor tem feito, apesar desses dias difíceis em que nós estamos vivendo. Os Sínodos de São Paulo organizaram este encontro exatamente para ajudar as nossas lideranças, as nossas igrejas, a conduzir o rebanho nesses tempos difíceis. Por isso, este tema, vinho novo em odres novos. E hoje nós teremos a participação de 3 importantes lideranças promovendo 3 seminários. Vinho novo no trabalho com mulheres, vinho novo no trabalho com homens e vinho novo no trabalho com a escola dominical. Estarão conosco a nossa secretária-geral do Trabalho de Mulheres, Niraci Henrique, também o secretário-geral do Trabalho com Homens, presbítero Paulo Daflon, e o reverendo Cláudio Marra, que é o editor da nossa editora, a Casa Editora Presbiteriana, que vai falar sobre a escola dominical. Então, quero que você permaneça aí, escolha o seminário do qual vai participar, entre na sala e participe, aprenda. Todos nós precisamos aprender para conduzir a igreja nestes tempos difíceis. Logo depois dos seminários, volte para a sala principal, porque nós teremos o encerramento e é muito importante que você permaneça conosco até o final. Todos nós estamos imbuídos do mesmo propósito, crescer, sermos aperfeiçoados para conduzir a igreja em qualquer tempo, mas especialmente nesses tempos difíceis. Deus abençoe a sua vida.
Deus bendito, Verbo vivo, o Emanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Deus bendito, Verbo vivo, o Emanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Meu Rei, rocha inabalável, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Doce Cristo, o princípio, o amém. Sobre a morte, em glória ressurgiu. Eu sou dele e ele é meu também. Meu Rei, rocha inabalável, meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis, que toda a terra e todo ser rendam glória. Que em todo o céu os anjos o adorem, que toda língua cante em alta voz. Meu Rei, rocha inabalável, Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Meu Rei, rocha inabalável, Rei meu esconderijo, Jesus, fonte inesgotável, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 aleluia.
Quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade. Compartilhar o teu amor e tua justiça, amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo. Quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Quero aprender a ser reflexo da tua glória, mas ter a grandeza da tua humildade. Compartilhar do teu amor e tua justiça, amar a verdade, a luz que é tua palavra. Quero parecer mais contigo. Quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Eu quero ser como tu, negar-me a mim mesmo e tomar minha cruz, ser mais submisso do que ser honrado. Eu quero parecer mais contigo. Eu quero parecer mais contigo. Eu quero parecer mais contigo.
Olá, gente. Eu sou Cláudio Marra, sou editor da Cultura Cristã. Um privilégio participar com vocês deste evento, o terceiro encontro de liderança promovido pelo Sínodos do Estado de São Paulo. Tema geral, vinho novo em odres novos, viu? E o tema deste seminário, especificamente, é revitalizando o trabalho da escola dominical, revitalizando o trabalho da escola dominical. A cultura cristã tem trabalhado repaginando o currículo Cultura Cristã, além da ajuda à nossa igreja, às igrejas em geral, com excelentes livros. Nós publicamos o currículo Cultura Cristã e sempre buscamos melhorá-lo. Queremos enfatizar agora as distinções do currículo Cultura Cristã. Distinções do currículo Cultura Cristã. Olha, as distinções estão aí. Seu fundamento, a palavra de Deus, exclusiva e inerrante regra de fé e prática. Orientação doutrinária, os símbolos de fé de Westminster. Objetivo principal, glorificar a Deus e promover alegria nele. Linha mestra dos estudos, a história da redenção. Âmbito e referencial dos relacionamentos, aliança ou pacto da graça. Cristologia, ênfase cristo-icônica, como se vê Jesus nas histórias bíblicas e em toda a Escritura. Extensão das aplicações, pessoal, familiar, eclesiástica e cultural. Abrangência e atualidade do pensamento desenvolvido. Cosmovisão cristã. E a missão. A missão é a evangelização de cada pessoa e discipulado de cada crente. Vamos agora ver cada uma dessas distinções do currículo Cultura Cristã. Primeiramente, o fundamento, como dissemos. A palavra de Deus, exclusiva e inerrante regra de fé e de prática. Tem que ser este o fundamento, porque esta palavra é palavra de poder. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, expressa os atributos divinos de controle, autoridade e presença. Olha só, essa palavra presente com o seu poder na criação. Nós lemos a respeito disso em Gênesis, capítulo 1. Pela palavra de Deus, tudo passou a existir. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Mas esta palavra cheia de poder não apenas criou todas as coisas, mas continua sustentando todas as coisas. O poder da providência. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Salmo 147, versículo 15. Esta palavra também tem poder para disciplinar e para condenar. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, 29. E mais, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esta palavra do Senhor é palavra infalível e é palavra fiel. Para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37.
Assim será, diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías, capítulo 55, verso 11. Nós temos mesmo que nos ater a esta palavra, viu? A palavra de Deus exclusiva e inerrante regra de fé e prática, porque, afinal, partir da palavra é partir do próprio Deus. Esta palavra expressa seus atributos de controle, autoridade e presença. Nós encontramos lá em João, Evangelho de João, o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, como ele relaciona a palavra de Deus a Jesus Cristo, a palavra que criou todas as coisas lá no início. Quando João diz o verbo era Deus, está indicando não apenas a divindade de Cristo, mas também a divindade, então, da palavra criadora. E lá em Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3, nós lemos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, continua o autor aos Hebreus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. E ainda essa identificação nós encontramos em Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, 14. E ainda, capítulo 19, verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. Como afirma John Frame, quando encontramos Deus, encontramos a sua palavra. Não podemos encontrar Deus sem a palavra ou a palavra sem Deus. Não. A palavra de Deus e sua presença pessoal são inseparáveis. Sua palavra, na verdade, é sua presença pessoal. Sempre que a palavra de Deus é falada, lida ou ouvida, o próprio Deus está lá. Isso nós lemos em A Doutrina da Palavra de Deus, de John Frame, página 76, bom livro, publicado pela Cultura Cristã. Vejam, então, o fundamento é a primeira das distinções do currículo Cultura Cristã. Desse modo, trabalhamos para revitalizar a escola dominical. Vamos continuar com as distinções desse currículo, vendo agora a distinção número 2, orientação doutrinária. A orientação doutrinária, os símbolos de fé de Westminster, símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque o caso é o seguinte: a Bíblia é um livro divino escrito em linguagem humana por seres humanos. Isso apresenta alguns problemas. Trata-se de uma coleção, referindo-nos à Escritura, uma coleção antiga. Veja que o último dos livros da Escritura a ser registrado tem aí quase 2000 anos. Então, vem situações e contextos que são inexistentes, já passou tudo aquilo que aconteceu. Você não fica mais esperando que Nabucodonosor está a ponto de invadir a nossa cidade, ou ninguém fica sabendo de um parente que foi preso pelo exército romano e vai ser lançado na arena em Roma. Essas situações todas
já não existem mais. Não lemos nos jornais a respeito do que anda fazendo ali no Oriente Médio. O Senaqueribe agora é outro povo que está lá, não é? Contextos inexistentes trazem situações que nós temos que entender à luz da nossa época. Eles se referem a culturas extintas, o mundo todo que ficou lá atrás. Costumes e línguas, viu? Costumes e línguas mortas. A gente tem que ler, os que vão estudar a Bíblia para explicá-la. Esse pessoal vai ter que ler em hebraico. Um hebraico que já estava morrendo, se é que já não estava morto mesmo, nos tempos de Daniel. Nos dias de Jesus já não se falava mais aquele hebraico do começo lá do Antigo Testamento. Que dificuldade! O aramaico dos tempos de Jesus também não se fala mais, línguas mortas. E a língua grega do Novo Testamento? Sabem, houve um tempo muito antes de Cristo em que a cultura grega predominava, no tempo da Grécia clássica, e havia a sua língua, o grego clássico, e os pensadores e os estudiosos daquele período entenderam que aquilo ia passar, a língua se tornaria uma língua morta, ninguém saberia como é que ela foi, como é que ela existiu, como era, como tinha sido. Então, eles escreveram aí as primeiras gramáticas para registrar como era a língua grega. Mas, mesmo assim, a história seguiu seu curso, é claro, é o que sempre acontece, e a língua grega, de fato, tornou-se morta, com gramática e tudo, e chegamos nos tempos de Jesus, e já era outro grego, o grego comum, chamado de grego koiné, falado naqueles dias. E hoje, os que vão estudar o Novo Testamento na língua original têm que sofrer aprendendo uma língua morta. Só que tem um problema, viu, gente? A língua é morta e os que falavam também. Então, se nós temos dúvidas a respeito de passagens do Novo Testamento, nós não podemos ligar para o apóstolo Paulo, escrever uma mensagem para ele, perguntando o que é que você quer dizer com esta expressão aqui em uma das suas cartas. Todos os autores, desde os primeiros, desde Moisés até o apóstolo João, todos estão mortos, não podem nos ajudar no entendimento do que escreveram. Sabe o que acontece? Por causa disto, então, existem diferentes interpretações e também muitas distorções. E fica difícil resolver esta situação. É preciso estudar com muito cuidado, com critério, com coerência. E é aí que entra o símbolo de fé, porque o símbolo de fé apresenta a maneira reformada de nós entendermos a Escritura. É isso que é preciso enfatizar. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E os símbolos de fé, o que são? São a maneira reformada de entender as Escrituras. Vamos ficar firmes na nossa regra de fé e prática e nós a lemos de um modo coerente, como a lê a teologia reformada. Essa distinção é, portanto, muito importante. Mas mais uma distinção do currículo Cultura Cristã. Seu objetivo principal é glorificar a Deus e promover alegria nele. Olha a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster que você recorda. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós não somos nossos donos, não pertencemos a nós mesmos. A Bíblia diz, glorificai a Deus no vosso corpo. É o que devemos fazer, 1 Coríntios 6, 20. E quando nós encontramos o Senhor e o reconhecemos como Senhor e o glorificamos como Senhor, nós nos alegramos nele. Filipenses 4:4 diz isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. E quando algo nos alegra, queremos compartilhar com outros. E é isso que diz a Escritura. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos
exaltemos o seu nome. Salmo 34, verso 3. Vejam estas distinções do currículo Cultura Cristã para enriquecer, abençoar, edificar o nosso povo. Mais uma distinção do currículo Cultura Cristã. Número 4, a linha mestra dos estudos. Qual é a linha mestra? É a história da redenção. A história da redenção retrata a obra de Deus ao longo dos tempos, caminhando para Jesus Cristo, o autor da salvação. Caminhando para Jesus Cristo, que veio, encarnou-se, esteve entre nós, viveu entre nós e morreu a sua morte e ressuscitou e prometeu que voltará. Apocalipse, capítulo 1, verso 8, nos apresenta a sua declaração, dizendo que ele é o alfa e o ômega, quer dizer, ele é o princípio e ele é o fim. Toda a história da redenção tem, obviamente, a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ensinar, nós vamos colocar o acontecimento específico daquela passagem que está sendo estudada, pode ser uma narrativa, o que quer que seja, vamos colocá-la na sequência dos eventos redentores, ou então, empregando outra linguagem, vamos colocar aquela passagem contra o pano de fundo dos atos de Deus na história. Mas nós não vamos fazer desse cenário a lição principal, exceto, é claro, onde o trecho estudado exigir esse procedimento. A mensagem específica de um texto específico, a sua exigência divina, é explicada e aplicada à vida dos filhos de Deus, para transformá-los segundo a imagem de Cristo, para a glória de Deus. É isto que faz essa distinção do currículo Cultura Cristã, ser a linha mestra, a história da redenção. Mais uma distinção, importante como todas elas. Importante dizer isto. O âmbito e referencial dos relacionamentos. Qual é? A aliança ou o pacto da graça. A aliança da graça é o pacto entre o Deus Trino e seu povo. Pacto pelo qual Deus promete ser seu Deus. Ele concede salvação completa com base na expiação vicária de Cristo, quer dizer, expiação em lugar do seu povo, porque ele é o mediador da aliança. O povo de Deus, por seu lado, responde prometendo obedecer o seu Deus. É a sua maneira de abraçar a aliança. A aliança da graça não significa apenas um compromisso divino, mas uma comunhão de vida e amizade, primeiramente entre Deus e o seu povo, e entre os que foram excluídos por Deus em sua aliança. Há um relacionamento entre eles nesse âmbito da aliança. E não só isso, hein? Há o relacionamento do povo da aliança com Deus, há o relacionamento entre os que fazem parte da aliança, mas há também o relacionamento entre o povo do pacto e os que vivem à sua volta, que não são da aliança, mas que vivem à sua volta o mundo em geral. Vejam como isto é importante. Nós temos que estar de olho em todas essas relações enquanto nós estudamos a palavra de Deus, usando o currículo Cultura Cristã, e enquanto vivemos a nossa vida dia a dia como cristãos. E agora vamos para uma outra distinção, mas que coisa importante é isto? É a cristologia. Nós chamamos de ênfase cristo-icônica. ênfase cristo-icônica. O que é isto? É como se vê Jesus nas histórias bíblicas e em toda a Escritura. Prestem atenção.
o modo cristo-icônico de interpretação bíblica tem como objetivo o ensino da conduta à semelhança da imagem de Cristo, pelo poder do Espírito e pela instrumentalidade da Escritura. Prestem atenção nisso. Todos os gêneros bíblicos do Antigo Testamento referem-se a Cristo direta ou indiretamente, ou então apresentando alguma imagem dele. As referências diretas, como Gênesis 3,15, com a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deuteronômio 18,15 e a promessa do grande profeta que viria, tipificado por Moisés e citado por Pedro em Atos 2, 22 e 23, Isaías 52, 53, 61, a referência explícita ao servo sofredor e ao Messias ungido, como Jesus confirma em Lucas 4, 18 a 21. Miqueias 5:2 e o anúncio do local do nascimento, citado depois em Mateus 2:6. Há essas referências diretas, mas há também referências tipológicas, que são profecias encenadas, como a Arca de Noé, em Gênesis 6, e citada em 1 Pedro 3:20. O maná do céu, prometido em Êxodo 16:4, e explicado por Jesus em João 16:31. O ofício sacerdotal, lá em Levítico, cumprido em Cristo, segundo Hebreus 9, a pedra da qual bebiam os israelitas, conforme Números 20, explicada por Paulo em 1 Coríntios 10:4. A serpente de bronze, Números 21, versos 8 e 9, citada por Jesus em João 3:14. A referência à ressurreição feita por Davi no século XVI e aplicada a Jesus em Atos 2, 25 e 28. Jonas, no grande peixe, citado por Jesus em Mateus 12:40. Tantas referências tipológicas, além das referências diretas também mencionadas. Bem, além dessas referências diretas e além das referências tipológicas, há o que nós chamamos de referências icônicas. São referências a Jesus que se encontram em todo o Antigo Testamento. A sua imagem pode ser encontrada em toda a Escritura. José do Egito foi Zaferate Paneia, o Salvador do mundo. Jesus é o noivo que, à beira do poço, encontra sua noiva, que é a igreja. Como Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Moisés e Zípora se encontraram numa circunstância assim. Essa imagem é repetida por ele mesmo em João 4, por Jesus mesmo, em João 4, encontrando a mulher e o povo de Samaria à beira do poço e formando assim, avançando assim na formação da sua igreja. Jesus é o cumpridor, vejam essa outra imagem, Jesus é o cumpridor da vontade do Pai, imagem que brilha quando lemos sobre cada rei transgressor de Judá e de Israel. Assim, de várias maneiras, nós vamos vendo Cristo no Antigo Testamento. Todos os gêneros bíblicos no Antigo Testamento envolvem-se em, preste atenção nisso que é importante, hein? Envolvem-se em instrução moral, instrução ética. Eles não servem exclusivamente como prenúncios do Messias, nem apenas estabelecem verdades salvíficas. Não. O crente deve cumprir a exigência divina específica naquela passagem ao modo de Cristo. Assim, cada trecho aponta para uma faceta da imagem de Cristo. A essa faceta, o povo de Deus deve se conformar. A exigência divina em cada passagem precisa ser
obedecida. E isso não é legalismo, não. É obediência filial, por fé, uma operação da graça de Deus. Pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, à luz do que Cristo realizou, o currículo Cultura Cristã ajuda cada aluno a crescer em santidade, segundo a imagem de Cristo. Que bênção! Mais uma distinção do currículo Cultura Cristã, a extensão das aplicações. Como é que são essas aplicações? Qual é a sua extensão no currículo Cultura Cristã? É pessoal, familiar, eclesiástica e cultural, ou seja, tão abrangente quanto deve ser. Uma aula chata é quase tão ruim quanto uma aula com heresia. Acho que uma aula chata é pecado também. Por quê? Os alunos ficam cansados, perdem o interesse, fogem das aulas, da escola dominical. E o professor que procede desse modo, só reclama. Graças a Deus pelos bons professores, mas esse professor que estamos descrevendo aqui diz o que é previsível e repetitivo. Suas aulas não são objetivas. É preciso cuidado com as aplicações. Isso precisa melhorar. Segundo Daniel Doriani, autor da Cultura Cristã também, ele escreveu A Verdade na Prática, livro que todos vocês devem estudar. Ele diz: a Bíblia produz aplicações de 7 maneiras, por regras, ideais, doutrinas, atos redentores na narrativa, atos exemplares na narrativa, imagens e cânticos e orações. E se as pessoas fazem 4 tipos de perguntas a esse material, então há muitas maneiras em potencial para aplicação de qualquer texto. Isso é o que diz o Daniel Doriani no seu livro A Verdade na Prática. Você está vendo aí essa capa sugestiva. Mas quais são esses 4 tipos de perguntas feitas pelas pessoas? Primeiramente, qual é nosso dever? Segundo, como ter e desenvolver um caráter nobre? E terceiro, quais devem ser os nossos objetivos? E, finalmente, como saber o que é certo ou errado? Essas perguntas e suas respostas se colocam no âmbito amplo da existência, alcançando as esferas, como dissemos então, pessoal, familiar, eclesiástica e cultural. A Bíblia é útil, a Bíblia é prática, assim ela se apresenta, e assim nós a devemos ensinar. E vamos para mais uma distinção do currículo Cultura Cristã, abrangência e atualidade do pensamento desenvolvido. Essa é a cosmovisão cristã. Nossa cosmovisão é o conjunto de nossos pressupostos, é nossa maneira de enxergar a vida, nossa interpretação do universo, nosso guia para a realidade. Eu pus esta imagem aí do planeta Terra, mas não quer dizer que estamos nos limitando ao que se pode ver, ao que é concreto, ao que é físico. Não. Estamos falando de toda a realidade. A cosmovisão cristã apresenta a perspectiva divina da realidade. Volta lá para o fundamento, acrescentando conforme a Escritura. Como é que olhamos, vemos, interpretamos todas as coisas? Quais são nossos pressupostos? Aprendemos isto na Palavra de Deus, na Escritura. Essa é a cosmovisão cristã, e é desse modo que o currículo Cultura Cristã caminha, apontando essa abrangente e atualidade para
para os que usam esse currículo para o estudo da escola dominical. Nossa cosmovisão é a história que contamos para responder questões como estas. Por que as coisas existem? Como podemos saber ao certo que é possível conhecer alguma coisa de verdade? Como chegamos até aqui? E, aliás, por que nós estamos aqui? Por que as coisas têm dado tão errado nesse nosso mundo? E existe alguma esperança de que elas sejam consertadas? O que devo fazer da minha vida? E onde é que tudo isso vai terminar? Muitas vezes, olhando à nossa volta, é isso que perguntamos mesmo: o que é que vem depois? O que é que vai ser de nós? Viu? Nós precisamos dessa visão ampla, aprendida na Escritura. É a cosmovisão cristã para vivermos a nossa vida segundo a vontade de Deus. E, finalmente, a distinção que se chama a missão. A missão é a evangelização de cada pessoa e discipulado de cada crente. Missão da igreja, missão que Jesus confiou à sua igreja: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo que Jesus ordenou. Isso inclui quem? Todos os missionários que estão longe e os missionários que estão perto, viu? Inclui todos os crentes. O currículo deve ensinar os alunos da escola dominical a cumprir a grande comissão, no sentido de ser um instrumento para que os alunos todos, os crentes todos, façam isso, cumpram a missão, no sentido de encorajá-los, instruí-los, encorajá-los para que se dediquem a esse cumprimento da grande comissão. Somos todos missionários. Quando lá na sua igreja você pergunta: tem algum missionário aqui hoje? Quem é que levanta a mão? Ou você então anuncia: estamos recebendo a visita de um missionário. Por quê? Porque ele trabalha lá longe em algum lugar, ou aqui perto em alguma missão específica, ou você se refere a um crente, porque isso é verdade em relação a cada crente. Somos missionários. Aprendizado e relacionamento são essenciais para se fazer discípulos. Para ser um discipulador, o cristão não poderá ficar escondido. Não, escondido nos programas ou atividades da igreja. Ele terá de estar com descrentes e deverá abrir-se como fez Jesus. Os 12 foram chamados para estarem com ele, Marcos 3:14, e para serem como ele, Mateus 10:25, Lucas 6:40. Isto é, eles foram chamados para aprender com ele e colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Estas são as distinções do currículo Cultura Cristã. Seu fundamento, a palavra de Deus, exclusiva e inerrante regra de fé e prática. Sua orientação doutrinária, símbolos de fé de Westminster. Seu objetivo principal, glorificar a Deus e promover a alegria nele. A linha mestra dos estudos, a história da redenção. Âmbito e referencial dos relacionamentos, aliança ou pacto da graça. Cristologia, ênfase Cristo icônica, como se vê Jesus nas histórias bíblicas e em toda a Escritura. Extensão das aplicações, pessoal, familiar, eclesiástica e cultural. Abrangência e atualidade do pensamento desenvolvido. Cosmovisão cristã. Missão, a evangelização de cada pessoa e discipulado de cada crente. Essas são as distinções do currículo Cultura Cristã. Desse modo, estamos trabalhando para revitalizar o trabalho da escola dominical. Quanto trabalho,
quanta dedicação isso exige dos que estão envolvidos preparando e melhorando o currículo e dos que se dedicam a usá-lo para ensinar a palavra de Deus na sua escola dominical, em sua classe especificamente. Essa é nossa abordagem, então, neste terceiro encontro de liderança promovido pelo Sínodos do Estado de São Paulo, sob o tema geral Vinho Novo em Odres Novos. Eu sou Cláudio Marra, dou graças a Deus pela oportunidade de falar com vocês agora, deste seminário, e dou graças a vocês todos por continuarem muito pacientes até aqui. Deus os abençoe. Graça e paz, irmãos. Sou o reverendo Justino, secretário executivo do Presbitério de Guarulhos e também secretário presbiterial de Evangelização e Missões aqui do PREG já há alguns anos. Atendendo o pedido do reverendo Dario, presidente do Sínodo Norte Paulistano, nosso sínodo, quero abordar com vocês sobre a instrumentalidade que Deus nos deu na abertura dos 2 últimos trabalhos. Tivemos outros, mas eu quero abordar sobre os 2 últimos. Vamos lá? Congregação Gileade, no bairro de Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, na saída para Rio de Janeiro, um dos últimos bairros de Guarulhos. Então, ali nós ganhamos um templo do que os irmãos coreanos nos deram, vazio, sem ninguém, para começar do zero. Nós destacamos uma equipe, preparamos em oração, algum tempo em oração, programamos uma escola bíblica de férias, a equipe foi para lá e nós saímos às ruas distribuindo o folheto enquanto alguns ficaram no templo com os joelhos dobrados, intercedendo, clamando a Deus. E olha, ali fizemos uma EBF brilhante, contando historinha à moda antiga, com flanelógrafo, violão, cânticos, a moda antiga. Deu certo, funcionou. Chegaram crianças, chegaram pais, e ali nasceu o trabalho. Necessitamos, então, da continuidade, um discipulador, alguém que continuasse. E destacamos para aquele trabalho o então seminarista César, hoje reverendo César Lopes Tavira. Segundo trabalho, Congregação Adonai, ali perto do acampamento Mackenzie. Na Congregação Adonai começamos na casa de um casal, Lenivaldo e Darlene, novos convertidos. Saímos à rua novamente com a equipe de irmãos da terceira igreja. Saímos com uma equipe, após dias e dias de oração, distribuímos folhetos, evangelizamos, convidamos e chegaram ali crianças. Fizemos também uma EBF. Irmãos, EBF é um instrumento poderosíssimo para a abertura de campo. E ali naquela EBF, crianças ouviram a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, pais chegaram, queriam saber onde seus filhos estavam, o que estavam ouvindo, e alguns converteram. Houve ali decisões por Cristo. E aí destacamos um casal, Joseval e Palmira, para cuidar daquele trabalho. O casal passou a ser referencial, tá? Cuidando do trabalho, dirigindo, acompanhando, visitando, discipulando, e foi uma bênção. E assim nasceram desses 2 trabalhos, um já é a Igreja Presbiteriana Gileade, o outro, logo, logo, se Deus assim nos permitir, será a igreja. Que Deus os abençoe. Amém. Olá, sou o pastor Arnildo, da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva, uma igreja que tem buscado fazer a diferença no tempo e no local em que foi inserida por Deus. Nós temos alguns projetos, e sempre projetos voltados para a questão missionária, evangelística. Por exemplo, nós temos o Projeto Samaritano, que é o projeto que visa não passarmos de largo de uma necessidade da cidade aqui, onde a gente oferece 200 cafés da manhã, de segunda a sexta-feira, para pessoas que vêm da região, para serem tratadas aqui no hospital da nossa cidade. Então são mais de 4.000 cafés por mês. Temos o Pão e Palavra, onde a gente arrecada alimentos e distribui na forma de cestas básicas, mas não levamos só o pão, levamos a palavra de Deus também. Casa Acolhedora, uma casa que a gente o que a gente fez aqui na cidade para também ajudar as pessoas que passam aqui na cidade, no hospital, acompanhantes,
para que elas possam ter um alimento, para que elas possam tomar um banho. Temos o ACDC, o nosso trabalho com crianças, a gente atende em contraturno mais de 120 crianças por dia, também café da manhã, almoço, café da tarde, e principalmente as devocionais, né? Elas passam com a gente ali, fazendo muitas oficinas, e principalmente a gente aplica a palavra de Deus na vida delas e acompanha os pais dessas crianças também. Temos a rádio web, que você vê aqui, 24 horas de música cristã no ar. Temos o barracão missionário, o galpão missionário, cidades do Brasil todo aí, que a gente quer plantar uma igreja, ou as pessoas têm dificuldades para construir. Nossa Junta de Missões de Itapeva, então, em parceria com a Junta de Missões de Pinheiros, Junta de Missões Nacionais também, tem colocado à disposição um barracão. Temos o projeto Dorcas, das irmãs da igreja, as irmãs da SAF, que tem abençoado a Missão Caiuá, tem abençoado aqui com os seus trabalhos o hospital aqui também. E temos esse projeto do Instituto Bíblico, que é trazer pessoas do Brasil, do mundo aqui para a nossa cidade, para estudarem a palavra, serem preparadas por Deus, principalmente para plantar igrejas e revitalizar igrejas, principalmente da nossa região aqui. Então, ore por isso, né? Nós que somos pessoas com uma missão, como Moisés lá, diante da sarça, nós presbiterianos, o povo da sarça, somos chamados por Deus, desafiados por Deus, para que possamos ir e libertar as pessoas do império das trevas e, pelo Espírito Santo, trazê-las através desse trabalho de Deus no coração delas para maravilhosa luz. Como fomos reconciliados, também agora somos reconciliadores. Deus abençoe você. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Quero parabenizar aí todos os nossos irmãos presidentes dos sínodos do Estado de São Paulo pelas ações conjuntas e por mais esse congresso de liderança, tratando de um tema tão atual, tão necessário para os nossos dias. Vinho novo, odres novos. A igreja vem sendo sempre desafiada a trazer no seu tempo uma mensagem clara, firme e eficaz do Evangelho. A Bíblia é um livro sempre atual e sempre um livro muito próprio à vida da sociedade no nosso tempo. Louvado seja Deus pelas nossas igrejas e pelas ações que cada igreja pôde realizar, especialmente nesse tempo agora de pandemia, quando, vivendo um tempo novo, as igrejas puderam se reinventar, puderam aprender a usar com maior eficácia, com maior riqueza, as redes sociais. Aqui na Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, nós já tínhamos a nossa Web TV, chamada Web TV Sem Fronteiras, acreditando que o Evangelho, que a graça de Deus é aquele que rompe as fronteiras e que deve alcançar todos os povos em todo o tempo. Mas com a vinda da pandemia, com as restrições que a pandemia trouxe, com os templos fechados, nós podemos perceber de verdade a riqueza das redes sociais e o alcance que a palavra de Deus pode ter a partir das mensagens e dos encontros da igreja. Fomos enriquecidos com o trabalho precioso, dedicado, zeloso, especialmente da nossa juventude, que, conectada com o tempo e com as exigências do tempo, puderam muito nos auxiliar, nos socorrer, fazendo as transmissões do culto, as edições das mensagens. Louvado seja Deus por essa juventude comprometida, juventude que nos auxiliou, que entendeu os desafios e que trouxe para a igreja a possibilidade de continuar exercendo o seu papel de sal da terra, de luz do mundo. Deus seja louvado na sua vida, meu irmão, pelos desafios do tempo, que o Senhor continue a nos capacitar para cumprir a sua obra, sabendo que o nosso trabalho no Senhor jamais será vão. Olá a todos, é um grande prazer poder falar com vocês, é um grande prazer poder estar aqui participando desse momento. Eu sou o pastor Rafael, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Itapetininga. A nossa igreja é uma igreja que tem
186 anos de idade, é uma igreja bem antiga aqui no interior de São Paulo, no sul paulista, e é um grande prazer a poder compartilhar com vocês um pouquinho do que nós fizemos enfrentar este momento de pandemia, esse momento no qual nós tivemos grandes dificuldades de nos reunirmos e de estabelecermos um trabalho que havia planejado. Nós entendemos que a forma e o formato da nossa igreja não atenderia às necessidades da pregação do evangelho dentro de uma situação onde as pessoas agora estavam reclusas nas suas casas. Então, nós voltamos àquilo que é o vinho novo, né? Investi bastante tempo no discipulado e no trabalho com a minha liderança, basicamente 15 a 20 pessoas, eu reunia na casa dessas pessoas durante a semana. Nós fizemos trabalho, obviamente, na questão online, mas a minha dedicação principal foi exatamente com essas pessoas durante o ano de 2020. Cursos de discipulado, de preparação, onde eu reforçava a mensagem da salvação, a mensagem da redenção, a mensagem principalmente da consumação da eclesiologia presbiteriana. E a partir do treinamento dessas pessoas, quando nós voltamos à possibilidade de algo parcial em 2021, essas pessoas então começaram a trabalhar com os pequenos grupos, com grupos pequenos, assim como eu tinha feito com elas no ano de 2020. No mês de junho de 2021, então, nós começamos a abrir 3 cultos, e 3 cultos com linguagens diferentes, 3 cultos com formas diferentes de comunicação, inclusive trabalhando o mesmo sermão, tentando alcançar cada público que foi chamado e convidado a partir desses pequenos grupos. Com isso, nós tivemos não só uma manutenção do trabalho a partir do domingo à noite, mas também um acréscimo de pessoas a partir do trabalho da minha liderança, que foi motivado e fomentado e foi colocado nessa situação de trabalhar com um pequeno grupo, muito pela circunstância de não poder ter um evento maior dentro da igreja. Então, nós trabalhamos sempre com poucas pessoas, sem aglomeração. Basicamente, a nossa estrutura é uma estrutura que precisa sempre estar sendo renovada por aquilo que é novo, e aquilo que é novo é a vida em Cristo Jesus. Isso é feito na comunhão, isso é feito junto do discipulado no dia a dia. Nós acabamos por reviver isso. Os 3 cultos foram interessantes, os pequenos grupos funcionaram bem, mas o mais importante que nós conseguimos resgatar durante esse tempo de pandemia foi a necessidade do discipulado na igreja, algo que nós sabíamos, mas a gente não tinha oportunidade, ou pelo menos não víamos oportunidade de aplicar. Pela graça de Deus, isso foi possível. Que Deus abençoe a todos e que a gente entenda que o nosso trabalho sempre é cuidar do próximo o mais próximo possível. Deus abençoe a todos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos o segundo dia do terceiro encontro de líderes dos sínodos do Estado de São Paulo. Esperamos que todos tenham sido edificados com a palestra e também com os seminários. Que o tema tratado nessa noite, vinho novo em odres novos, seja eficaz na vida de cada um de vocês e na caminhada das igrejas e comunidades de todo o nosso Brasil. Que vocês procurem viver de acordo com aquilo que vocês aprendem e que tudo que foi falado aqui seja eficaz na vida de vocês. Amanhã, pela manhã, teremos novamente o terceiro dia. Pela manhã, queremos contar com a participação de todos vocês no último dia e nas palestras que serão ministradas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E antes de encerrarmos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por mais um dia que nós pudemos estar na tua presença. E nesses momentos que passamos aqui, ouvirmos da tua palavra, sermos desafiados a vivermos de uma maneira nova diante das circunstâncias que vivemos. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um daqueles que participaram desses momentos. E que a tua graça sempre esteja sobre a vida de todos nós. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos. E te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus os guarde e que amanhã estejamos juntos novamente para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Vinho novo em odres novos e que Deus nos fortaleça. Amém.